Oi, pessoal. Bom dia. Bom domingo para todo mundo. Gente, hoje nós estamos comemorando o aniversário do Dr. Bezerra de Menezes. Então vamos conversar um pouco sobre a vida do Dr. Bezerra. Sobre a vida, não apenas a vida física, né, na última encarnação, mas um pouco das outras encarnações. Né? Uma homenagem ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Tá? Então, para iniciar, né, a nossa conversa, né, bom dia aí o pessoal do chat, bom dia a todos que estão acompanhando, né, já amanhã desse domingo. Vamos ao texto inicial, a página de abertura, que eu coloco aqui para vocês, vou ampliar, tá? Que é do livro Brilhe Vossa Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Carlos Bacelli, Espíritos Diversos. Né? Mas hoje a mensagem desse livro, cujo título é A Extinção do Mal, foi ditada pelo nosso querido Bezerra de Menezes. Tá? Nesse livro Brilha o Nosso Coração. Bom, então, vamos lá, né? Vou ampliar aqui para vocês verem melhor a mensagem. Bom, na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente na Terra, quando se propõe a combatê-lo. Por isso, a condenação não entra em linha de conta nas manifestações da misericórdia divina. Nada de anátemas, gritos, baldões ou pragas. A lei de Deus determina em qualquer parte, seja o mal destruído não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. A propósito, meditemos: o Senhor corrige a ignorância com a instrução, o ódio com o amor, a necessidade com o socorro, o desequilíbrio com o reajuste, a ferida com o bálsamo, a dor com o sedativo, a doença com o remédio, a sombra com a luz, a fome com o alimento, o fogo com a água, a ofensa com o perdão, o desânimo com a esperança, a maldição com a bênção. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem, pelo Espírito Bezerra de Menezes. Bom, vamos agora fechar os nossos olhos, limparmos as nossas mentes, tá bom? E na manhã deste domingo, fazer a prece, né? Primeiro de agradecimento. Agradecimento por estarmos aqui reunidos e hoje em especial agradecendo pela comemoração de mais um aniversário do espírito do Dr. Bezerra de Menezes, né? Vindo entre nós aqui em terras brasileiras. E assim, vamos pedir para que a nossa conversa de hoje transcorra, né? Na manhã deste domingo, com toda a paz, com toda a tranquilidade. Que nossos guias e mentores estejam conosco e que possam nos brindar com chuvas de bênçãos em nossos lares, onde quer que nós estejamos nesse momento, assistindo a esta conversa de hoje, a essa comemoração. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Então, gente, vamos lá para a nossa prece, né? Desculpa, o estudo, tá?
da manhã deste domingo. Bom, agora vamos continuar a nossa comemoração, né, do aniversário do Dr. Bezerra de Menezes. Então, hoje, né, vamos falar sobre esse ícone, né, do espiritismo, né, vamos falar desse espírito tão especial que é o Dr. Bezerra de Menezes. É muita coisa, gente, para falar. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, na última existência, foi militar, médico, escritor, jornalista, filantropo, político, no mínimo. E ele se destacou também como um grande trabalhador nos primórdios do espiritismo no Brasil, participando tanto da fundação quanto dos primeiros anos da Federação Espírita Brasileira, né, da FEB. Espiritualmente, muito antes disso, como nós vamos descobrir aqui na nossa conversa de hoje. Tá? Aliás, aí, mais uma vez, bom dia aí, bem-vindo, pessoal que está entrando, assistindo a palestra, né, o pessoal do chat. Então, o Dr. Bezerra de Menezes conseguiu unir grupos e organizar uma federação, né, a FEB, a qual presidiu por 2 vezes. Durante a política, né, durante a prática, né, da medicina, ele foi protagonista de muitos casos de amor ao próximo, sobretudo entre os mais pobres, gente. E é por isso que também é conhecido como o médico dos pobres. Ele faleceu com 68 anos. Um espírito, em espírito, né, Bezerra de Menezes, transmitiu várias mensagens através da psicografia, sobretudo de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Ele orienta até hoje os trabalhos de várias casas espíritas no Brasil e no mundo. Várias casas, inclusive, levam o nome dele, ostentam o nome Bezerra de Menezes. A reencarnação, então, mais antiga e conhecida do Dr. Bezerra de Menezes foi a de Zaqueu, o cobrador de impostos. Né? E, inclusive, já entrando nesse assunto, vamos falar aí, né, mais um pouquinho sobre essas encarnações desse grande espírito, né, que foi o nosso querido Bezerra de Menezes. Bom, então, dando continuidade aí, vou colocar um quadrinho, tá? Vamos ler um pouquinho e depois eu reduzo o quadro enquanto vou acompanhando. Então, em 1950, 50 anos depois de seu desencarne, que foi em 1900, Dr. Bezerra de Menezes foi convidado por Mãe Santíssima para seguir lá para as esferas elevadas, né, do universo, para outro planeta condizente com a sua evolução, a evolução que ele atingiu. Porém, o Dr. Bezerra não foi, porque ele pediu à Mãe Santíssima, ele pediu a Maria para permanecer, gente, no Brasil, auxiliando em espírito aos sofredores e angustiados. A elevação que é, né, o Dr. Bezerra de Menezes. Então, Mãe Santíssima concedeu o pedido do Dr. Bezerra. Então, são mais 50 anos que ela concedeu, autorizando assim o Dr. Bezerra de Menezes a ficar mais um pouquinho conosco aqui no planeta Terra. Que bom pra gente, né? Principalmente nesse momento mais difícil, e agora que estamos vivendo esse turbilhão aí do final de transição planetária, né? E no livro Herdeiros do Novo Mundo, falando sobre isso, nós temos uma das muitas atuações do Dr. Bezerra de Menezes, tá? É narrado nessa obra, né, inclusive, o recolhimento de almas que serão encaminhadas ao exílio em outros mundos por ocasião da atual transição planetária terrena. Embarcações
que possuem níveis e subníveis, tá? Nesse livro, né? Nessa obra, André Luiz Ruiz, níveis e subníveis dessas embarcações que são usadas para a separação fluídica, inclusive, quando são recolhidos esses espíritos, de acordo, é claro, com o teor energético, a vibração. Então, a capacidade dessas embarcações é para algo em torno de 2 milhões de espíritos. E a finalidade é o transporte coletivo desses espíritos para fora da zona de influenciação imediata do magnetismo terreno. Tá? Essas naus transportadoras, essas embarcações, né, permitem que antes do exílio, olha só, gente, como é que a espiritualidade né? Boa. Esses espíritos, né, sejam levados então para a Lua, satélite natural do planeta Terra, do orbe terreno. É uma última oportunidade. Infelizmente, a maioria, porém, prefere se reunir em grupos, né, em facções, com suas ideias, ideologias e por aí vai, de afinidades, inclusive mentais, né, energéticas e de opiniões. E ficam lá se degladiando. Alguma coisa parecida com o que nós estamos vendo hoje? Não só no Brasil, com vários cantos do mundo? Pois é. Então, por toda parte, a agressividade e a violência se associam ao desespero e ao medo lá na Lua. E é a oportunidade. E aí, assim, no lugar de aproveitar essa última chance, que, aliás, aqui no plano terreno, muitos também, nesse ponto, não estão aproveitando essa chance aí, final, no momento de transição planetária, no corpo de carne. Né? Mas, enfim, esses grupos lá na Lua, assim como aqui, guerreiam uns com os outros, né? Demonstrando, assim, enorme primitivismo. Algo que não mais será tolerado no orbe terreno, aqui no planeta Terra, no final da transição planetária, no mundo de regeneração. Bom, todos que preferem ter razão e não ter paz, gente, são grandes candidatos a esse mesmo destino. Vamos tomar cuidado, hein? Vamos tomar cuidado. Bom, então, continuando aí a falar, né, mais um pouquinho do Dr. Bezerra, vamos falar da vida em si do Dr. Bezerra de Menezes, né, na encarnação que nós ficamos conhecendo ele. Então já tem aqui mais um quadrinho que vocês vão acompanhando, inclusive. Eu consegui pegar algumas imagens, né, do Dr. Bezerra, algumas fotos, assim, não tão comuns. Então, as reencarnações anteriores, mais conhecidas, né, do Dr. Bezerra de Menezes, de acordo, inclusive, com o livro 13º Apóstolo, de Reencarnações, né, de Bezerra de Menezes, do autor Jorge Dantas, são das personalidades de Zaqueu, Matias, Quinto Varro, Quinto Celso, Parmênio e Carlos Felipe I. E aí, então, né, nessas personalidades, então nós estamos agora falando, se o pessoal, porventura, alguém que tenha chegado agora, entrando mais um pouco nesse assunto das vidas do Dr. Bezerra de Menezes e, ao mesmo tempo, estamos colocando aqui algumas imagens, né, para já preparando o que nós vamos entrar daqui a pouco. Bom, então, nessas encarnações, né, nós podemos dizer que são diversos os nomes, então, da mesma individualização que mais tarde nós viemos a conhecer como Bezerra de Menezes. Então, nós temos Zaqueu, Matias, Quinto Varro, Quinto Celso, Parmênio, Carlos Felipe e também Lisandro, que aí está num outro livro, tá? Mas, então, continuando, Zaqueu, por exemplo, coletor de impostos, vou falar mais um pouquinho dele, ele subiu lá na árvore para poder ver Jesus, né, entrar na cidade de Jericó. Né? É a encarnação, né, Zaqueu, mais antiga que até o momento temos notícia do Dr. Bezerra de Menezes. E foi por intermédio da mediunidade de Ivone Pereira que se soube ser Bezerra de Menezes a reencarnação de Zaqueu, o publicano, né, o cobrador de impostos. Bom, então, após o encontro com Bezerra de Menezes, Zaqueu passou a se chamar, então, Matias, sim, o apóstolo Matias. E assim, ele tornando-se esse apóstolo, o Matias, tal como Pedro, né, e Paulo de Tarso. É claro, gente,
que ele, né, Zaqueu, né, conviveu com Jesus e Paulo não, tá? O encontro de Paulo com Jesus foi lá em Damasco, né, vendo o Espírito de Jesus com toda sua luminosidade na frente dele. Mas vamos lá, mas estudando a vida dos apóstolos, nós percebemos que os dois, tá? Tanto Zaqueu quanto Paulo, inicialmente eles foram rejeitados, né, pelos demais apóstolos, cada um por seu motivo. Zaqueu, cobrador de impostos, que não era muito bem visto. Já Paulo, pela questão da perseguição, né, como Saulo de Tarso. Bom, essa informação, tá, que Zaqueu passou a se chamar Matias, é uma informação histórica, além dos livros espíritas, né? Nós temos que é uma informação histórica deixada, inclusive, pelo historiador Clemente de Alexandria, em seu livro Histromata. Lá, Clemente, ele afirma que Zaqueu passou a se chamar Matias pelos apóstolos, e ficando assim no lugar de Judas Iscariotes após a crucificação de Jesus e o suicídio de Judas. Bom, posteriormente, já chamado como Matias, ele atua na Casa do Caminho, na Casa do Caminho, que foi fundada por Pedro, né? Bom, e depois da Casa do Caminho, ele atua também nas demais duas casas de benefício, nos mesmos moldes que ele, inclusive, fundou, sendo uma na Cesareia e outra na Etiópia. Esses lugares, gente, eles abrigavam pobres, doentes, perturbados, abandonados do mundo e por aí vai. E lá no livro Ave Cristo, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, nós conhecemos mais duas encarnações, então, de Bezerra de Menezes, que foi o que eu já tinha mencionado aqui, né? Na conversa, um pouquinho antes. A de Quinto Varro e, posteriormente, Quinto Celso. Foram duas encarnações sucessivas e imediatas, tá bom? Posteriormente, lá no livro, lá no século V, ele volta e encarna como irmão Parmênio, onde é mais uma vez martirizado. Irmão Parmênio, que é em idade avançada, é abandonado pela família dele anticristã, inclusive. Temos essa... Bom, ele construiu o recanto, gente, né? Que se chamava Casa de Benefício, também como Parmênio. A finalidade era a mesma da Casa do Caminho, que nós já conversamos, né, antes, e das demais casas criadas na época de Cristo por ele mesmo. Lá no livro A Grande Espera, pelo espírito Eurípides Barçanufo, psicografia de Cora Novelino, recorrendo aqui à minha cola, da editora IDE, são retratados momentos históricos dos essênios e do cristianismo do século I. Nesse livro, inclusive, nós encontramos a informação de que o espírito Dr. Bezerra de Menezes foi um essênio chamado Lisandro, e que Eurípides Barçanufo era um essênio chamado Marcos. Bom, e que os dois tinham grande amizade. Como já percebemos, né, em nossa conversa, o espírito Dr. Bezerra de Menezes, durante as sucessivas reencarnações, fundou mais 7 casas de benefício, de auxílio, né? E com exceção, né, da última, mais recente, todas elas, gente, foram destruídas pelos inimigos da luz, pelos espíritos ainda ignorantes. Bom, a atuação da Casa do Caminho, inclusive, né, de Pedro, né, e de Tiago, e as criações dos outros locais, tá, nos demonstra preocupação no auxílio e no amor. Zaqueu, convertido em Matias, voltando ali lá a vida, né, como Zaqueu Matias, e também depois o essênio Lissandro, Parmênio, nós falamos, né, da família anticristã, de Quinto Varro e Quinto Celso, de Carlos Felipe I, e enfim Bezerra de Menezes. A gente vai olhando, né, estudando aí, lendo sobre as vidas, vemos que sempre buscando uma casa de benefício, gente. Uma casa de assistência para praticar a caridade. A última Casa dos Benefícios foi criada em 1891 na cidade do Rio de Janeiro.
Brasil, batizada como Grupo Espírita Regeneração. E ela permanece em atividade até hoje, tá, gente? Bom, agora nós falamos mais um pouquinho, né? E entramos na vida do Dr. Bezerra de Menezes, o nascimento dele. E nesse nascimento, nós chegamos aí finalmente, né, quando esse grande espírito reencarna no Brasil, como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, com o objetivo de concretizar a fixação do espiritismo em terras brasileiras e a união dos espíritas. E de acordo com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo nosso querido espírito Humberto de Campos, com psicografia do também querido Chico Xavier. Lá no capítulo 18, cujo título é Os Missionários, nós temos que Ismael, o guia espiritual do Brasil, ele se reuniu no início lá do século XIX com espíritos luminares. O início, né, era ali o início dos 300 anos derradeiros, gente, de transição planetária para a atual humanidade terrestre, que teve início lá em 1757, com o advento ali, né, dos acontecimentos da Revolução Industrial. Então, portanto, logo chegaria o ano de 1857, né, com o advento, né, 100 anos após, né, com o advento do Espiritismo codificado com a publicação de O Livro dos Espíritos. Aumentar aqui para vocês poderem ver, né, mais aqui a figura. E então Ismael expôs nessa reunião que os anos 1800, século XIX, iria ser assinalado pela chegada do Consolador prometido por Jesus no planeta Terra. E nestes 100 anos se efetuaram os grandes movimentos preparatórios dos outros 200 anos, nos quais as pessoas, gente, seriam submetidas a eventos cada vez mais rápidos, transformadores e intensos até o ano de 2057, como estamos vendo aí agora. As transformações tecnológicas descobertas, a velocidade, possibilidade de comunicação, os eventos aí, pandemia e por aí vai. Então, nas palavras do grande espírito do anjo Ismael, né, as rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. E segue, né, o espírito de Ismael falando: é preciso, pois, preparemos o terreno para a sua estabilidade moral, nesses instantes decisivos dos seus destinos, dos nossos destinos, né? E Ismael ainda alerta que uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso desses anos. E nós estamos vendo isso, né? Do século XIX para cá, essa evolução toda, essas convulsões sociais, guerras mundiais, pandemias e por aí vai. E ele esclarece que a civilização armada terá de perecer para que os homens se amem como irmãos. E pouco tempo depois dessa assembleia de seres luminosos, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, lá na fazenda Santa Bárbara, e o Riacho do Sangue, que é atual Jaguaretama, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o grande discípulo de Ismael, e o grande discípulo, apóstolo de Jesus. Bezerra veio cumprir, gente, no Brasil, uma elevadíssima missão, e cumpriu.
Apenas citando como curiosidade que no estado do Ceará também nasceu, né, em dezembro de 1874, lá na cidade de Icó, outra personalidade muito querida no espiritismo, tá? Com o nome de Manuel Viana de Carvalho, tá bom? Foi me solicitado para fazer essa pequena ressalva. Bom, Bezerra de Menezes, após 3 meses acamado, já no fim da vida dele, ele faleceu em 11 de abril de 1900 na cidade do Rio de Janeiro, devido a um AVC, né, um acidente vascular cerebral. Saímos do início, né, da vida do Dr. Bezerra de Menezes, chegamos aqui no final. E ele era descendente de família antiga no Ceará, ligada à política e ao militarismo. Ele foi educado segundo padrões rígidos e princípios da religião católica. Seu pai foi um capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, Antônio Bezerra de Menezes. Tá? Então, em 1831, aos 7 anos de idade, voltando já no início, né, da vida dele, como, né, Bezerra de Menezes, ele entrou para a escola pública da Vila Frade, adjacente ao lugar lá, Riacho do Sangue, né, atual Jaguaretama. Em 1842, sua família se muda para o Rio Grande do Norte, tá, em consequência de uma perseguição política. Em 1844, com 15 anos de idade, substituía algumas vezes o professor nas aulas de latim. Bom, em 1846, a família novamente se muda para o Ceará, fixando residência na capital. E nesse mesmo ano, né, de 1846, o Dr. Bezerra completa o ensino básico no Liceu do Ceará, em Fortaleza. Então aí a gente tem, né, um pouquinho do início da chegada do Dr. Bezerra de Menezes, da despedida dele, um pouco do meio. Vamos falar mais um pouco agora sobre... Vocês nem viram, né? Vou deixar aqui um pouquinho né, esses marcos que eu coloquei. Mas vamos falar mais um pouquinho agora da família, né, do militar, medicina, questão política, né? Atuação do Dr. Bezerra de Menezes. Tá, então, no ano de 1851, em 5 de fevereiro, Bezerra de Menezes se muda para o Rio de Janeiro. No mesmo ano, em 1851, mais precisamente em 29 de setembro, ocorre o falecimento do seu pai, Antônio Bezerra de Menezes, com 71 anos. Então ingressou lá no ano seguinte como praticante interno do Hospital de Santa Casa de Misericórdia. Para quem conhece, né? Lá no centro do Rio de Janeiro. Bom, para poder estudar. Também ele dava aulas de filosofia e matemática, gente. Ele doutorou-se, né? Se tornou doutor, né? Médico, em 1856, pela Faculdade de Medicina, com 25 anos. Candidatou-se ao quadro de membros titulares da Academia Imperial de Medicina, sendo empossado no dia 1º de junho de 1857. Olha só. Em 1858, foi nomeado cirurgião-tenente. Também, né, ele foi o quê? Sendo no período entre 59 e 61, redator dos Anais Brasilienses de Medicina. Tá? Da Academia Imperial, tá? de Medicina. Bom, então ele se casou, né, com Maria Cândida de Lacerda em 6 de novembro de 1858, tá bom? Dona Maria Cândida, né, tinha apenas 14 anos. Era uma idade muito comum, né, naquele contexto, naquela época, para as moças contraírem matrimônio. Quem aí tem avó, bisavó, quem teve oportunidade, né, de conhecer, de conversar, sabe que isso aí era muito comum, a idade, né, das meninas novas assim, para serem desposadas. Mas a Dona Maria Cândida, ela faleceu acometida de uma febre tifoide em 24 de março de 1863, gente. 5 anos, né, apenas após o casamento. E a morte, né, da primeira esposa, Dona Maria Cândida, provocou assim um grande abalo físico e moral no Dr. Bezerra de Menezes. Ele ficou viúvo com 2 filhos pequenos, gente. Ele ficou viúvo com 2 filhos pequenos,
um de 3 e olha só, outro com apenas 1 ano de idade. Então ele viveu dias difíceis também aí, né? Ele foi amparado pelo carinho dos familiares e dos amigos mais próximos. Bom, Bezerra de Menezes, então, ele se casou a segunda vez em 21 de janeiro de 1865 com Cândida Augusta de Lacerda Machado. Ela era irmã, por parte de mãe, irmã materna, de Maria Cândida, né, que é a falecida esposa. Isso aconteceu 2 anos depois da desencarnação, né, do desencarne, né, da irmã, né? Tá bom? Bom, então o que a gente pode dizer? A Cândida Augusta nasceu em 1831, era 20 anos mais nova que o Dr. Bezerra de Menezes, o marido. E ela faleceu em 1909, tá? Na cidade do Rio de Janeiro. Dodoca, né? Ela era mais conhecida como Dodoca, tá? Ela era chamada assim por todos. E ela então assumiu os sobrinhos, né? Os filhos da irmã, que eram o Adolfo e o Antônio, tá? Como se fossem seus filhos. E dessa união com Bezerra de Menezes, seriam gerados mais 10 filhos, tá? Então, além do falecimento da primeira esposa, Maria Cândida, né, que desencarnou aos 19 anos, o Dr. Bezerra também sofreu com o falecimento de 6 filhos dele. Só aí a gente vai vendo que não foi fácil, né, a vida do Dr. Bezerra. E ele também sofria com graves problemas espirituais, né, com relação ao seu filho Antônio, que era estudante de medicina, né, o Antônio. Chegou, inclusive, a descrever isso num livro do Dr. Bezerra, tá? que ele escreveu. O nome do livro, recorrendo aqui à minha cola, Loucura sobre um Novo Prisma. Esse era o nome do livro. Bom, mas o Dr. Bezerra, né, o filho, né, Adolfo, foi o primeiro a falecer, ainda na década, né, de 1860. Em 1867, ele viu partir no intervalo de 4 meses seus filhos Antônio, então, com 25 anos, e Maria Cândida, com 22 anos de idade. E 18 meses após, olha só, o desencarne de sua outra filha, né? 18 meses após do falecimento de Maria Cândida, de 22 anos, ele perdeu sua filha de 9 anos, né? De desencarne, né? Que é Cristina, que veio a falecer no dia 12 de abril de 1889. Então, em 4 de fevereiro de 1892, foi a vez de Carolina, gente, com 22 anos incompletos, em decorrência de problemas pulmonares. Já em 22 de junho de 1898, né, faleceu com problemas cardíacos a sua filha caçula, Consuelo, de 3 aninhos de idade. Em 1861, tá, ele iniciou a sua carreira política, no meio da perda, né, dos filhos. E ele foi eleito, né, vereador da cidade do Rio de Janeiro, tendo que demitir-se do Corpo de Saúde do Exército. Né? Saiu, né, como médico do Exército para se tornar vereador. E lá na Câmara Municipal da Corte, ele desenvolveu grande trabalho em favor do município neutro, na defesa dos humildes e necessitados. Ele foi reeleito para o período 1864-1868. Retornou à política no período de 1873 a 1881. Ocupando várias funções, tá? De presidente interino da Câmara Municipal da Corte, efetivando-se em julho de 1878, cargo que corresponderia ao que hoje conhecemos como prefeito, né? Então foi eleito também, né, além disso tudo, deputado-geral do Rio de Janeiro em 1867. No entanto, a Câmara foi dissolvida no ano seguinte. O Dr. Bezerra de Menezes só exerceria o papel de deputado no período de 1878 a 1885. Criou a Companhia de Estradas de Ferro de Macaé a Campos. Construiu essa ferrovia vencendo muitas dificuldades. Então ele empenhou-se na construção, né, dessa via férrea também, né, de Santo Antônio de Pádua. Foi o diretor da Companhia Arquitetônica e presidente de Carris Urbanos
de São Cristóvão. Muita coisa, né, o Dr. Bezerra de Menezes fez e tem mais. Não parou, não. Vamos ver aí agora ele no Espiritismo, né? Então, e aí eu botei até um quadrinho também para acompanharem comigo, né? Que é muita coisa, né? Que a pesquisa realizada, né? Que nós fizemos aqui para trazer um pouco mais de informação dele. Então nós temos aqui, vamos acompanhando o quadrinho aqui que eu vou falando agora. Que ele conheceu o Espiritismo no ano de 1875, através de um exemplar de O Livro dos Espíritos, oferecido pelo seu tradutor, Dr. Joaquim Carlos Travassos. Traduziu, né, o Livro dos Espíritos aqui para o Brasil. E a partir daí ele tornou-se colaborador do periódico Reformador e escrevia comentários. Tanto que em 1874 a FEB foi fundada, né, e no dia 16 de agosto de 1886, 2 anos após, proclamou no auditório, olha só, com cerca de 2.000 pessoas, né, da sociedade lá, né, da época, a sua adesão ao Espiritismo, tendo inclusive direito a uma nota publicada pelo jornal O País, em tons elogiosos. Então a adesão do Dr. Bezerra de Menezes, a adesão pública ao Espiritismo, foi uma transfusão, né, digamos assim, né, falando em termos de metáfora, né, transfusão de sangue novo para a doutrina espírita no Brasil. Daí por diante, entrou em ritmo assim, mais acelerado. E Bezerra de Menezes ocupou o cargo, gente, de presidência, tá, da FEB em 1889 e em 1895. E a vice-presidência em 1890 e 1891. Tá? Ele passou então a escrever livros que se tornariam célebres, né, no meio espírita. E em 1889, olha só, ano da proclamação, né, da República, né, como presidente da FEB, ele iniciou o estudo metódico de O Livro dos Espíritos. Traduziu o livro Obras Póstumas. Mas aí, olha só, a criminalização do espiritismo e das práticas espíritas no Código Penal de 1890, tá? Feita pelo governo provisório da República, né? Porque nós tínhamos acabou o Império, né? E tinha iniciado a República. Isso causou muita polêmica, essa criminalização. E uma das principais polêmicas foi a relacionada à incoerência quanto à liberdade religiosa, preconizada lá pela época, né? Bom, com a proclamação então da República, em 1889, foi garantida a liberdade religiosa, olha só. E em decorrência da proclamação do Estado laico. O Estado era laico, mas na prática não estava se fazendo ser laico, né? Mas na ocasião era recorrente, tá, os espíritas atuarem na arte de curar por meio de médiuns curadores e receitistas. E dessa forma, algumas práticas espíritas, por causa disso, né, foram consideradas, foram pensadas ali como desordeiras e incivilizadas, contrárias à ordem pública estabelecida pelo regime republicano. É aí que deu essa questão, né, da criminalização. Bom, então a partir dessa concepção, os cidadãos espíritas eram passíveis do que? De vigilância das autoridades por estarem fora dos projetos de salubridade e saneamento preconizados, né, para o Brasil, né, pela República. E Bezerra de Menezes escreveu e publicou muitos artigos espírita no jornal O País, mesmo nesse período, sobre essas questões. Tá? Não poderia ser diferente, né? Bom, e finalmente, chegando agora aí, né, gente, no final dessa homenagem, né, a nossa conclusão aí, né, sobre homenageando o Dr. Bezerra de Menezes, nós temos, né, que a nossa conversa, gente, não tem o objetivo de exaurir, né, todas as informações sobre o Dr. Bezerra de Menezes, tá? Nosso querido Bezerra de Menezes. Mas aqui, eu espero que tenha sido possível mensurar pelo menos um pouquinho, tá, de quem foi esse, quem é, né, esse grande e amoroso espírito,
alguém que intercede o tempo todo por nós, pelas casas espíritas e mais além, por todos os locais e pessoas que buscam Jesus somando os estudos, né, de seus ensinamentos e mais ainda a prática constante do Evangelho de amor. O Evangelho é prática, é obra. O Dr. Bezerra de Menezes sofreu e superou muitas adversidades entre 1831, que foi o seu nascimento, e 1900, que foi seu desencarne. Vocês viram aí os filhos dele, quantos problemas, gente. Que superação, não é? Então, as vidas anteriores de Bezerra de Menezes foram no que pudemos perceber em encarnações que ele assumiu tarefas. Não é? Nós vimos ali. Essas tarefas, gente, eram sempre ligadas à divulgação da mensagem do Cristo. Jesus, gente, entre os homens. No desencarne do Dr. Bezerra de Menezes, o espírito de Ismael, protetor espiritual do Brasil, foi recebê-lo, gente. Olha só quem é o Dr. Bezerra de Menezes. Me conduziu às esferas espirituais mais evoluídas, mais elevadas. A pedido do espírito de Celina, né, que é uma auxiliar de Maria, né? Celina pediu a Maria, mãe de Jesus. O Dr. Bezerra de Menezes ele é promovido a uma tarefa maior, em uma esfera mais alta, permitindo com que permanecesse o que na esfera da Terra por mais um período. Então, enquanto na Terra, né, existir um único irmão em dor e sofrimento, o Dr. Bezerra de Menezes falando, eu solicito a devida permissão de continuar meu trabalho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras do Dr. Bezerra de Menezes. Feliz aniversário de todos nós ao amigo e grande irmão e tão querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Então, para aqueles que desejarem pesquisar mais um pouco, né, além das obras mencionadas nesta palestra, revejam um pouco aqui o que nós colocamos aí nos quadros, revejam a palestra e tudo. E aqui nós estamos, né, fazendo uma singela homenagem hoje, né, pela Casa Espírita, né, Vinha de Luz. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, tá, gente? E de vocês também. Então vamos à nossa prece de encerramento. Bom, agora a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez limparmos as nossas mentes. E vamos agora agradecer pela oportunidade que tivemos, né, de estudar, de aprender mais um pouco. Nesta manhã de domingo, neste dia tão especial que comemoramos o aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, os 190 anos do Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós agradecemos aí pela oportunidade, agradecemos por tudo transcorrer bem, não é? E te pedimos, Pai querido, que possamos nos espelhar nesse exemplo desse grande Espírito que nos mostrou, seguidor de Jesus, e que exemplificou também as máximas de Jesus e ainda intercede por nós. Dr. Bezerra de Menezes, pedimos que esteja conosco, que nos ampare, que continue amparando também, né, as nossas casas espíritas, os nossos trabalhadores. Que possamos, tanto aqui pelo nosso canal, né, aqui na internet, por mais este meio de nos aproximarmos, de conversarmos, de aprendermos, conduza também as nossas tarefas na casa física. E nos linke nesse momento, mais do que nunca, nesse trabalho, né, como estando todos juntos no mesmo salão. Frequência, vibração e energia. Pedimos a Mestre Jesus amparo, proteção
em todos os momentos da nossa vida. Que tenhamos um domingo bem especial e comemorativo do aniversário desse nosso grande amigo, desse nosso grande mentor, desse nosso grande protetor e desse grande apóstolo e discípulo de Mestre Jesus. Que assim seja, Pai querido, que assim seja, Deus amado. No abraço de Mestre Jesus, graças a Deus. Pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado à casa, né? Vinha de Luz, pela oportunidade. Né? Obrigado ao amigo Jailton, ao amigo Daniel. Obrigado a Eliane, a Roberto, né? Ao Henrique, a todo o pessoal aí, né? Pela oportunidade e também por estarem aqui juntos, todos nós comemorando o aniversário desse grande amigo, né? Um olá para o seu João Maceió, para a dona Nelly também. Tá bom? E todos os outros amigos da Casa do Vinho de Luz, não é? Da Sônia, e por aí vai, né? Patrícia. Então vamos aqui despedindo aí no nosso domingo. Desejamos toda a paz, todo amor e todo amparo com o Mestre Jesus e com o Dr. Bezerra de Menezes. Tchau, gente!